Olá, tudo bem? Ótima segunda para você. Segunda-feira, dia 29/11. Estamos aí quase terminando o mês. E vamos então fazer então o resumo da. Vamos então fazer então. Vamos fazer o resumo da lição dos adultos e dos jovens. A lição dos jovens da segunda-feira, dia 29, o título é Tudo é o Coração. E ela vem trazendo um paralelo bem interessante, né? Lembra que a gente está estudando a respeito das questões das maldições, né? E como as maldições elas podem revelar a salvação e a graça. E diz aqui que a ideia inicial das maldições era que elas fossem direcionadas para os inimigos de Deus, aquelas pessoas que iriam estar contra o povo de Israel, né? Mas também foi feito um alerta. Se vocês se comportarem da mesma forma que essas nações se comportam, vocês também vão sofrer essas maldições. Só que, por outro lado, nós temos as bênçãos, né? E as bênçãos, todas aquelas coisas boas que poderiam acontecer, elas tinham o objetivo de atrair as pessoas para Deus, né? Para que as pessoas vissem esse Deus maravilhoso, esse Deus que se manifesta de formas tão incríveis, o Deus justo, amoroso, que sustentou o povo 40 anos no deserto e também seguir a esse Deus, né? Então, a maldição, ela era o inverso das bênçãos. E a Bíblia deixa muito clara que quem decide o que fazer é o indivíduo, né? Moisés fala: hoje eu proponho o bem e o mal, a bênção e a maldição. Quem é que vai escolher? Escolham a vida, né? É muito importante esse componente aqui do livre-arbítrio. Lembrando também que essas maldições, elas consistiam principalmente em dois tipos de consequências. Primeiro, desastres naturais, então é a seca, e aí vai ter problemas na agricultura, escassez de alimento, né? Os animais também não vão conseguir se alimentar. E com relação à conquista de nações estrangeiras vindo, dominando o povo e espalhando as tribos de Israel. E a gente vê isso muito claro quando, por exemplo, a Síria invade o Reino do Norte, né? E acaba levando as pessoas cativas e acaba separando e fica ali o remanescente, se a gente pode dizer entre aspas, que é Jerusalém, com o rei Ezequias, né? E depois que o rei morre, enfim, eles acabam sendo levados cativos depois em Babilônia, aquela coisa toda. Então, a gente vê que as duas principais consequências de negar o que Deus tem proposto são esses tipos de maldições. E que eram coisas que Deus permitiu, porque uma vez que o povo havia se negado a obedecer, ele respeitava o livre-arbítrio, então ele retirava essa proteção, né? Então a gente vê que através desses fenômenos, Deus ele se mostra como o criador e o soberano do universo. Ele não é determinista, né? Ele dá opção de escolha. Ele dá o livre-arbítrio. No final das contas, a decisão é nossa, né? A lição dos adultos chama Tempos Passados. E, lembrando mais uma vez, a gente está falando aqui sobre lembrar e sobre esquecer. E se a gente for lembrar, né, dos discursos de Moisés no livro de Deuteronômio, Moisés está sempre argumentando com o povo, levando as pessoas a decidirem racionalmente, não tomarem decisões por impulso ou por emoção, né? Mas olha tudo que Deus fez por vocês. Olha como ele se... Gente, o primeiro texto da primeira pergunta da lição de segunda dos adultos aqui é maravilhoso. Ele pergunta assim: qual outra nação tem um Deus que se manifestou de formas tão incríveis com vocês? Vocês ouviram a voz de Deus no deserto, né? Qual outra nação que tem um Deus como esse? Então é interessante a gente ver que Moisés ele fica argumentando, né, levando as pessoas a pensarem e a tomarem uma decisão
racional, né? Que todas essas manifestações de Deus, que todas as coisas que Deus fez pelo povo, elas tinham um propósito, para que isso ficasse marcado de uma forma tão precisa, tão profunda na mente dessa nação, que lá na frente, quando eles tivessem dificuldades, eles se lembrassem desse Deus maravilhoso, de tudo que, o que ele havia feito por esse povo, né? Então, na aliança, existia, os papéis estavam postos de forma muito clara. Deus disse: eu vou abençoar vocês e fazer de vocês uma nação incrível, próspera, justa, para que as outras pessoas possam me ver através de vocês. Mas a parte de vocês é muito simples. Não é difícil, a gente já estudou, né? Deus não pede nada difícil, ele pede apenas obediência. É a única coisa que ele pede de nós. E por que a gente tem tanta dificuldade, né? Para entender que é só isso que ele quer. Muito bonito, né? Essa lição aqui mexeu muito comigo. Essa lição, o texto da Bíblia que tá ali pra gente responder, eu achei realmente muito bonito. Que a gente possa realmente, assim como Moisés fez com o povo, refletir. Se esse Deus que agiu na minha vida de forma tão maravilhosa, né? Por que eu não vou confiar que ele vai fazer a mesma coisa nos momentos difíceis? Isso é muito importante. Mas é isso, pessoal. A gente se encontra, então, na lição de terça, na recapitulação. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar com os amigos, de dar o joinha. E a gente se encontra amanhã. Até!